Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos a essa nossa live hoje, neste domingo. Eu tenho uma honra e uma alegria de receber vocês aqui e também receber a psicóloga Maria Aparecida, que já está presente aqui também. E vai ser uma alegria muito grande passar essa hora aqui com vocês, discutindo sobre os impactos, desse momento que estamos vivendo nos nossos relacionamentos afetivos. Quando a gente fala sobre os relacionamentos afetivos, eu e a Aparecida não vamos falar exclusivamente dos casais casados tradicionalmente, mas de todos os relacionamentos amorosos. O quanto que isso está sendo um grande impacto nesse nosso momento, nesses últimos 2, 3 meses. Então envio aqui nesse aviãozinho o convite para as pessoas, amigas, conhecidas. Vai apertando o coraçãozinho aí, como já é de costume nas nossas lives, para que a gente possa fazer com que seja um momento de aprendizado, um momento de troca, um momento de compartilhamento. Maria Aparecida já é psicóloga em Nova Serrana há mais de 20 anos, ela tem muito conhecimento, ela tem uma experiência vasta em atendimentos para casais, para família, então eu acredito muito que esse convite que eu tive a honra de receber, de ter essa aprovação dela em estar aqui agora nessa noite com a gente, pode contribuir muito para aqueles que estão participando, seja casados ou não. Então, aqueles que já tiveram algum relacionamento, então eu espero que vocês possam enriquecer nesse momento, nessa noite, vai fazendo aí o convite às pessoas, parceiros, companheiros, para que a gente possa fazer uma live muito interessante, porque é algo que tem acontecido muito nos nossos consultórios, por isso que essas queixas das dificuldades dos relacionamentos nesse momento, algo que a gente quer conversar aqui, algo que a gente quer fazer essa troca. Então agora mesmo, a Maria Aparecida, se já quiser enviar aqui o convite, a sua solicitação para a gente poder começar. Fico muito agradecido, pessoal, vocês que estão participando, vocês que podem estar participando nesse domingo aqui. Espero que a gente possa fazer uma troca. Claro que a gente não vai conseguir responder tudo, A gente não vai conseguir trazer todas as práticas, os conhecimentos que nós temos. Mas podem ter certeza que eu e a Maria Aparecida conversamos muito sobre isso. Preparamos com muito carinho esta live para falar sobre os relacionamentos, principalmente os impactos que esse momento nós estamos vivenciando. Então, Maria Aparecida, se já estiver presente, se quiser, encaminhando aqui só um momento, pessoal, já vou convidar ela aqui, ela vai com a gente. Isso, só um instante. Um bate-papo. Obrigado, viu, pessoal, vocês que já estão participando. Obrigado mesmo de coração. Boa noite, Aparecida. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e Ótimo, você? graças a Deus. Eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. Feliz demais, Eu não vou ficar elogiando muito aqui não, senão a gente vai passar 10, 20 minutos aqui de tantos elogios que eu tenho. Você é uma grande referência na psicologia para mim, desde que eu lhe conheci. E para aqueles que não conhecem, a Maria Aparecida é psicóloga há mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos em Nova Serrana. Ela atua em Nova Serrana. Além de atendimento individual, ela faz o atendimento familiar, de casal, tem essa pós-graduação em terapia sistêmica, não é isso mesmo, Maria Aparecida? Sim. Em psicodrama, então eu acredito que os nossos conhecimentos aqui, essa nossa troca, espero e desejo e preparamos para que seja de fato muito significativo. Enquanto isso, vocês convidam aquelas pessoas que ainda não estão participando, o pessoal que participa do Instagram sabe como faz o convite, tem um aviãozinho aqui bem do lado aqui, então é só encaminhar para quem vocês quiserem. Eu e a Aparecida, o pessoal que está participando, nós decidimos que é um assunto tão importante para todas as pessoas, estejam ou não se relacionando. Nós ficamos agradecidos dos joias, dos agradecimentos das pessoas já nos comentários, mas nós decidimos que, por ser um assunto interessante para todos nós, sem exceção, nós vamos voltar com os comentários bem mais no finalzinho, lá na segunda parte da live, para que a gente possa abrir se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta. Então, nesse momento, a gente vai fazer esse desativar os comentários.
A gente espera a compreensão de vocês, que aí a gente vai poder visualizar melhor aqui também o rosto da Maria Aparecida, porque ela tem muito a acrescentar para nós. E vamos lá. Vamos Aparecida, lá. como foi esse convite recente para você? Esse momento que nós estamos vivendo, não exclusivamente a pandemia, mas nós vamos pensar a partir dela, o que você acredita que está se tornando tão escancarado, né? Está sendo desnudado, principalmente nos relacionamentos entre os casais? Dentro das suas experiências, como que você pode já iniciar e contribuir conosco? Tá. É, Everton, o seu som para mim está um pouco baixo. Você consegue subir um pouco? Vou aumentar um pouco aqui, só um instante. Olha se melhorou. Um pouco. Deixa eu ver aqui, talvez seja o fone. Talvez seja o fone para melhorar aqui. Tá melhor agora? Sim, tá ótimo. Obrigada. Ok, Obrigada. ok. Então, boa noite a todos, né, que estão aí nos ouvindo. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao Everton pelo convite, né? Isso só está acontecendo, de fato, pelo convite que ele me fez. E dizer também do meu apreço pelo Everton, acho ele uma pessoa extremamente leal, especial, ética. E eu e o Everton, desde quando nós nos conhecemos, né? Ele é um grande colega de trabalho. E ele é uma pessoa que e a gente tem muitas afinidades nas maneiras assim de pensamento. E acho que vai ser um bom papo, até por isso, né? Porque as afinidades, como vocês vão ver mais à frente, elas são um requisito básico para pelas melhores relações. As relações que são muito boas, elas têm muito a ver com afinidades, com gostos, com interesses parecidos, né? Com menos divergências. Então, primeiramente, né, eu me sinto muito honrada, te agradeço demais pelo convite, né? É uma honra Isso. estar aí com você fazendo essa live. E tá, você me fez a pergunta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um jogo de palavras que eu inventei aqui. Meio de última hora, eu não sou boa de decoração, de colocar isso na minha cabeça, então eu vou ler, porque depois a gente vai sem leitura, mas isso aqui eu achei interessante. Porque a nossa palavra de ordem, aí depois você volta com a pergunta, pode ser? Claro, claro que sim. Ok. Então, a nossa palavra de ordem do momento é fique em casa. Né? Eu não tenho dúvida que todas as pessoas, o que mais a gente tem ouvido aí o tempo inteiro, todo mundo, né? Todo o mundo, literalmente, agora nem é uma coisa generalizada, realmente é todo o mundo, fique em casa. E aí eu brinquei um pouco com essa palavra casa e com esse desnudamento que você disse que está aparecendo agora e que nós estávamos cegos e não víamos, né? Então eu coloquei, olha, fica em casa, casa, casamento, vai para casa. Saia das ruas, saia do fora, saia do mundo, vá para dentro. Por um breve instante lembrei-me da minha mãe. Filha, saia da rua, vem para casa, a rua é perigosa. Era a rua em frente à minha casa. Hoje, ao chegar dos lugares longínquos onde ando, como vou encontrar a minha casa? Não a conheço mais. Tão abandonada ela esteve. De repente, um susto. Essa é a minha casa? O meu casamento? Essa sou eu? Essa é a minha família? Esses são os meus filhos? O sentimento é de estranheza. Estranho tudo na minha própria casa. Mas como assim? A casa é minha. O que houve conosco? Como ousa esse vírus me obrigar a parar de olhar para o meu próprio umbigo? O que faço com esse vírus que ousa tirar as minhas defesas? Minhas baladas, regadas a álcool e droga, minhas compulsões, meus excessos em tudo, me dizendo que se eu não obedecê-lo, posso matar os meus pais, os meus avós. Que estranho! Nunca pensei que precisaria de algo invisível e letal
para sair do meu mundo egoísta, frenético, louco e narcísico. Se soubesse tamanho sacrifício, teria saído das minhas fugas antes que ele chegasse. Teria estado mais dentro da minha casa. Teria cuidado mais da minha casa. Assim, eu teria visto que a crise já estava ali e a cegueira estava em mim. Lindo, hein? Muito, muito lindo. E é tudo isso que você já descreveu e que nós já víamos conversando. As nossas experiências têm visto isso com muita nitidez, com muita clareza, né? Eu imagino você que retomou esses últimas semanas os atendimentos. O quanto que eu vejo muito do que você descreveu, essa cegueira, né? E que, na verdade, é uma cegueira que, principalmente das pessoas que tanto amamos, ficava pensando hoje um pouco mais cedo, Priscila, o quanto que nós temos ouvido em diversos cantos, não só em redes sociais, as pessoas dizerem dessa gratidão por tudo, por tantos aspectos, que é muito Uhum, importante, muito importante. uhum, E agora, tendo a oportunidade de olhar a sutileza de cada relação, de cada sombra dos relacionamentos, seja da esposa, do esposo, do namorado, da namorada, do parceiro, da parceira, mas não consegue ter gratidão, que é a partir dessa sombra que a gente vai se complementando, não se completando, mas se complementando. A minha luz é luz para a sombra da minha esposa, e a luz dela é luz para a minha sombra. sim. E, né, o que você pensa sobre isso, das suas experiências? Vamos lá. Olha, eu penso que realmente a gente está vivendo um momento que é um momento muito doloroso, de fato, né? Muitas vidas estão aí ceifadas e isso nos dói profundamente. Me lembro das primeiras vezes que eu vi os jornais, né, na Itália, e doía muito ver tanta gente morrendo assim ao mesmo tempo, e hoje já está aqui no nosso país, né? O que eu penso é que a gente sempre tinha um grande álibi, de fato, né? Que nós nos escondíamos atrás da correria, né? Essa grande desculpa para a gente ter falta de cuidado nas relações humanas e ter essas ausências tanto físicas quanto emocionais, né? Como você colocou, o que está acontecendo nos relacionamentos? Porque tantos distanciamentos emocionais, porque tanta falta de cuidado com o outro, né? E o nosso álibi era o tempo inteiro, a correria. Né? Eu não tenho tempo, eu não tive tempo de te mandar uma mensagem, eu não tive tempo de entrar em contato com você. E as pessoas no nível de ansiedade, esperando uma mensagem, ou um oi, ou um toque, o tempo inteiro, né? Então, voltando à sua pergunta, refaz ela para mim que eu dou Claro, continuidade. claro. Nesse momento, né, que nós estamos vivenciando nesses últimos pouco mais de 2 meses, aproximadamente, o que você acredita que mais se escancarou, que mais foi desvelado nesses nossos relacionamentos? O que você acredita que tem acontecido? De fato, negativo, um ponto negativo mesmo, né? É, Porque a eu gente tem ouvido muitas queixas. Eu acho que o que fica mais escancarado, e aí é como eu comecei no jogo de palavras, é a desconexão que estamos de nós mesmos. Né? Nós estamos tremendamente ligados ao mundo inteiro, sistemicamente ligado, interconectado, numa complexidade imensa, mas desconectados de coisas de dentro, de sentimentos, de emoções, de sensações, de pensamentos. Nós estamos desconectados de nós, eu sinto isso. Muito estado zumbi. Né? O zumbi é aquele morto-vivo. A gente vai empurrando com a Uhum. barriga, né? Vai fingindo que não está acontecendo nada, vai fingindo que está tudo bem, anestesiados, na maioria das vezes, com muita medicação, né? Muita medicação psiquiátrica. Então, o que se desnudou, principalmente no consultório,
eu vou fazer até um paralelo com a crise política, né? Não politizando o nosso assunto, Uhum. porém um paralelo. Porque às vezes a gente fala, nossa, estamos numa crise assim, no auge de uma crise política, né? Mas eu penso que essa crise, ela já existia, ela é muito anterior à pandemia, de fato, né? Mas a pandemia, ela adianta um tanto de coisas, inclusive coisas boas da gente aprender sobre tecnologia na marra, né? Esse é um lado Sim, bom. Mas a pandemia, ela fez vir à tona tudo que é feio, porque as pessoas que estão sob estresse agudo, elas correm risco até de morte. E elas ficam impulsivas, elas ficam pavio curto, elas ficam irritadas, elas ficam nervosas, elas ficam avançando, elas têm que beber mais ainda para aguentar o problema que está surgindo com o desemprego, com a falta de dinheiro, com o medo porque de algum modo o chão sai dos nossos pés e nós perdemos todo o controle. Nós não temos controle nenhum da nossa vida no momento. Nós estamos lidando com um inimigo invisível, né? Além de sim. todas as crises internas que já estavam ali dentro da gente, dentro dos namoros, dentro dos relacionamentos profissionais, né? Dentro dos casamentos. É, que era um desrespeito, muitas agressões. Então, isso apareceu, essa crise ela eclodiu nesse momento da pandemia. Então, a alta procura da terapia de casal, por exemplo, clareia muito isso de que havia uma crise, sim, mas a crise ela é escamoteada no distanciamento geográfico, Sim. né? E de repente, marido e mulher, ou mesmo namorados, eles estão na mesma casa, irritados. Então, de repente, tudo. Eu sempre digo que nas crises vem sempre para a gente o melhor da gente ou o pior da gente. E na crise você tem duas saídas: ou você supera ou você fale. Então, eu acredito que o número de divórcios tem aumentado, e não por acaso, porque são casamentos que talvez já estivessem falidos, né? E que a crise vem e desnuda e escancara esse eu não aguento mais Sim. conviver com você, que a proximidade traz, porque você está ali o dia inteiro dando choque um no outro quando as coisas não estão bem. Quando você tem muito entretenimento, você sai, você vai para as baladas, você tem válvulas de escape. Só que os eventos estão fechados. Não é? Então, nós Sim. temos, não tem outra saída a não ser olhar para o que está acontecendo. Né? Ficar em casa e olhar e como que é aquela família, e como que essas mães estão com dificuldade, né? Devido a todo esse processo de a gente sair lá do tempo das mães da gente, ganhar um mercado de trabalho, mas depois ser obrigada a trabalhar o dia todo e não poder ter uma conexão maior com os nossos filhos. Aí, de repente, uma conexão intensa, inteira, que as mulheres não estão sabendo o que fazer com isso, né? Então, a Verdade. pandemia, ela escancara muito do que já existia, que nós precisávamos ver, mas que, porém, a nossa correria, o nosso álibi e a nossa desculpa para não cuidar das emoções e do que é humano e do que é essencial é colocar uma venda nos nossos olhos. Concorda? Sim. Não, é isso mesmo, tudo que você está dizendo, confirmo também a minha percepção. O que eu tenho percebido também, e interessante a gente fazer essa troca também, essa avaliação ou essa leitura, é que essa falência talvez já começou no namoro. Quando eu percebia que a parceira ou o parceiro já tinha aqueles padrões de comportamento e a gente foi empurrando. E a gente foi empurrando e achando que mas ele é igual ao pai, ou ele é igual à mãe, ou ela é igual à mãe, enfim, independente aqui de qual gênero, nós estamos dizendo que isso acontece com a grande maioria, né, uma boa parte dos relacionamentos,
eu percebo que isso de fato, essa falência, ela já vinha acontecendo, só que a gente estava lá ignorando essa falência, porque já não havia respeito, não havia reciprocidade. E aí a gente tem essa ideia, sabe, Aparecida? Eu percebo isso muito nos atendimentos, não faço atendimento de casais, mas é muito comum de atender pessoas que são casadas e que queixam porque meu marido não me ajuda. Eu sempre penso que uma das propostas, e faço orientações, marido não tem que ajudar, ele tem que fazer a função que é própria do marido. Isso é uma cooperação, é uma reciprocidade, isso é um ato de amor. Isso não é apenas ajudar, porque senão a gente fica naquela ideia de que se o meu marido me ajudar, tá tudo bem. Peraí, mas será que essa forma de ajudar, ela não está tão limitada? Ah, porque ele paga tudo na casa. Ok, que bom saber que tem muitos homens e muitas mulheres responsáveis, mas tem muitos que têm um padrão muito limitado, um padrão de que em casa eu venho de uma família, eu venho de uma orientação de pais que o meu pai não fazia nada, ele não lavava nem o copo que bebia uma água, e na minha avaliação, sabe, Aparecida, isso para mim é muito mais do que um absurdo, isso é uma falta de amor mesmo. Porque às vezes um ato de amor não é eu falar para minha esposa que eu te amo, que eu quero o bem dela, mas é demonstrar na prática esses gestos. Em algum momento eu assumo a minha função de esposo, eu assumo a minha função de pai, eu não tenho que ajudar a quem é, né, esposa ou esposo. Aqui espero que todos estejam participando com a gente, seja o casal, eu vou fazer com que a minha função de pai, de esposo, seja cumprido fielmente, integralmente, Uhum. mesmo sabendo que eu tenho falhas como pai, como esposo, Uhum. entende? Que vou trazer da minha família, do meu padrão familiar, muitas falhas. Porque Sim, o meu primeiro registro de relacionamento é os meus pais, sim, sim. E nós né? trazemos, Eu, de fato. Não, pode concluir. Não, é isso mesmo. Só fechar esse raciocínio, talvez agora manifeste nos nossos relacionamentos uma expressão que eu tenho pensado e às vezes até levado para o consultório, é aqueles relacionamentos onde demonstra quem é o homem adulto e quem é a mulher adulta, ou quem é o menino na relação ou quem é a menina na relação. Porque tem Uhum. muitos adultos, tem homens relacionando com meninas e tem mulheres relacionando com meninos Sim. no sentido figurado aqui, da maturidade afetiva, da maturidade amorosa, da maturidade dos relacionamentos. Ele sabe tudo, tudo, tudo do seu time de futebol, dos seus colegas, dos bares, das baladas ou das reuniões, da pescaria, e está tudo bem, isso pode saber, não tem problema nenhum saber sobre Uhum. isso, mas não sabe das dores da sua esposa, das dores dos seus filhos, porque Sim. enche, né, com outras questões muito superficiais. E aí olha o quanto que desequilibra, né? Com os excessos, né, da nossa sociedade capitalista e de consumo, que ela não nos deixa pensar que a gente não precisa daquilo tudo, né? É algo Isso. extremamente frenético, desorganizado, né? Que agora eu acho que a gente vai chegar num momento bacana de uma síntese depois de tudo isso, né? Claro. E você falou dos meninões, né, das meninonas, né? Agora você imagina quando tem duas crianças birrentas, né? Em corpos adultos, mas que não Isso. tiveram uma maturidade emocional suficiente, o que é bastante comum nessa nova geração, até por culpa nossa mesmo, de pais que fomos muito condescendentes com esses filhos, facilitamos Sim. muito a vida deles. Eles chegaram no mundo que eles encontraram tudo pronto, então eles não são dados a muita disciplina, muito esforço, não é? E porque a geração antiga era uma geração que trabalhava muito, não é? E que, talvez até pelo próprio fato de ter trabalhado muito, quis dar um pouco de leveza aos filhos. Mas essa leveza também foi exagerada. E aí facilitou-se demais o caminho de algumas gerações que já estão aí, né? E umas gerações sem comprometimento. Então, é sem uma Isso. responsabilidade com o papel adulto. Eu vejo uma dificuldade imensa e uma desmaternalização, uma despaternalização,
que exige que, né, ter filhos dá trabalho. Então, para que nós tenhamos filhos, nós precisamos desenvolver, né, desenvolver os nossos papéis adultos, porque a partir do momento que nós colocamos um filho no mundo, nós somos responsáveis por eles, pelo menos até a maioridade, não é? Sim. Então, há esse descompromisso em tudo. Se você for pensar nas relações líquidas, superficiais, nas relações de falta de compromisso, no jeito que as pessoas hoje terminam relacionamentos, terminam via internet, WhatsApp, relações de 10 anos, 5 anos, e as pessoas terminam, às vezes, por WhatsApp ou por um e-mail. Sim. Né? Como assim? Ou se comunicam, né, Aparecida? Às vezes Uhum. se comunicam. O quanto que eu tenho buscado modos assim de atuar assim dentro das relações não só particulares, mas orientações. Se você precisa falar com quem você ama, ligue, não mande mensagem. Uhum. Né? Porque hoje está se tornando superficial as relações a partir disso. Eu começo a brigar já no próprio celular também, não, e depois não segue, né? Porque quando chega em casa, como se. Eu costumo ouvir muito isso ao longo desses 11 anos aproximadamente na psicologia. Não sei se você teve essas experiências, mas chega no outro dia, discutiram, chega no outro dia como se não tivesse acontecido nada, né? Ele volta, ele me procura, ele quer uma relação sexual, ou ele quer sair comigo, e de repente, como se nada tivesse acontecido. E aí eu percebo que essa falência vai acontecendo de modo muito brando e as pessoas não consideram que esses pequenos atos sim, muitas vezes causa desses impactos desse comprometimento, dessa reciprocidade, né, dessa troca, desse escutar, porque tem muitas vezes que eu vou precisar escutar minha parceira, tem muitas vezes que eu vou precisar escutar meu parceiro e não falar nada. Eu vou precisar digerir melhor isso, eu vou precisar interpretar melhor, porque se a gente for muito pela emoção, quando a gente estuda, e você sabe tão bem, quando nós estudamos sobre inteligência emocional, o equilíbrio é entre a razão e a emoção. Sim, E tem muitas pessoas, tem muitos homens que de fato, e também as mulheres, buscam apenas um desses campos. Ah, sim, eu sou muito emocional, sou muito afetivo, ok, mas é o sim. momento da gente colocar para fora essa nossa infantilidade afetiva, ou talvez desenvolvê-la, procurar, seja na psicoterapia e outros Uhum. modos de autoconhecimento, porque também, se o meu marido não mudar, se a minha esposa não mudar, e se eu preciso mudar, aí fica muito no outro. Uhum. Sim. Essa é uma cultura do vitimismo, né? De colocar a É, culpa sempre no outro, né? Não ver assim como é que eu aciono no outro o pior lado dele ou o melhor lado dele, não é? Porque dentro da terapia sistêmica, que é a que eu trabalho, a corresponsabilidade é de mão dupla, é corresponsabilidade, né? Não tem um outro que, a não ser se a gente fosse imaginar nas relações tóxicas, que são relações, por exemplo, com psicopatas, que em geral as vítimas que são pegas são vítimas mesmo, são pessoas extremamente frágeis emocionalmente, não conseguem interditar aquele namoro ou casamento, né? Mas tirando essa questão de uma gravidade maior num plano, né, de conduta, de caráter, nas outras relações é muito papel contra papel, não é? Você tem sim, uma pessoa que preocupa demais porque o outro preocupa de menos. E se você calibra isso, né, e troca os papéis, eles aprendem então a sair dessas polaridades que faz com que eles sejam tão briguem tanto, porque dá muita raiva carregar alguém nas costas, né? O Hellinger traz nas ordens do amor algo que é extremamente bonito para as relações afetivas, que é a questão do dar e do receber. O quanto numa relação, em todas as relações, do trabalho, afetivas, políticas, em todas, não há não tem como ser boa uma relação que não há um equilíbrio entre o dar e o receber.
né? Nós precisamos dar, mas nós também precisamos receber, porque senão essa relação ela não se sustenta, né? Ela acaba Verdade. um vai jogar o outro para fora, porque o outro que não dá, ele fica pesado para o outro, né? Mas por outro lado, como você disse, às vezes a coisa está ali, e essa criança ferida, que é sempre uma criança ferida que está dentro de alguém ali, que não deixa ela se adultizar e fazer a interdição, fazer um corte, Sim. né? Chega, o limite é esse, e não fazendo essa interdição, ela fica sempre à mercê ali de alguém numa relação vampirizada, insatisfatória, né? Sim, sim. Me faz pensar muito assim, uma das características de trabalho é muito nisso que você acabou de dizer, nessa interdição que tem sido um padrão das pessoas querer interditar o outro, mas que elas precisam começar a partir delas. Pensando na prática, assim, uma situação de um relacionamento abusivo, é muito comum de nós ouvirmos, eu já falei para parar, eu já falei que eu já ameacei, eu já falei que que eu vou sair de casa, que eu vou separar, aquela coisa toda, aquelas ameaças e muitas vezes vitimização diante disso. Ao invés de eu não mais me permito que alguém faça isso comigo, independente Sim. seja meu esposo, minha esposa, quem seja, meu companheiro, companheira. Que é a Porque interdição. sim, sim, é uma interdição partindo desse eu, quando você falou desse ir para casa, para o eu interior, porque Uhum, senão você ameaça demais o outro e não consegue, porque aí quando você chega diante daquela realidade que você precisa fazer mesmo a interdição, você não tem controle do outro, uhum, de um comportamento, do padrão do outro, porque talvez ele copia, ele repete isso vindo da relação dos pais, que é muito comum, sim. né? Lá em casa era desse jeito, ok, lá em casa tudo bem, o meu pai foi assim com a minha mãe, mas eu não sou meu pai com a minha esposa, eu não Uhum. preciso ser, só que eu tenho que se tornar, fazer com que essa criança, esse menino amadureça, porque senão eu vou fazer igualzinho o papai, vou fazer igualzinho a mamãe. Né? Então, Quando, muitas vezes essa interdição acontece assim também. sim, quando na clínica, né, a gente tem casais que estão assim num confronto, porque o conflito ele é muito bom, porque o conflito ele traz principalmente para um casal que tem habilidades e competências para a resolução de problemas e uma conexão emocional que os ajuda a resolver problemas, eles conseguem resolver no conflito. Então, o conflito ele é muito positivo. O confronto, e é uma coisa muito da nossa sociedade capitalista, a competitividade, a disputa de poder para ver quem está certo, quem está errado, e o confronto não é algo bom, né? É algo que vai gerando ali, então, muitas violências. Mas a gente vê que quando as pessoas estão muito confrontando, elas estão imaturas, elas estão infantis, né? A criança confronta muito. Tenta lembrar Sim, da gente na infância, né? A gente vem, é, papai, eu tô bem. aqui A- prontinho para te dar bofetada, Isso. A não é? bola é minha, a boneca é É, minha, ninguém e, brinca. e no confronto, eu preciso eliminar alguém, eu preciso ganhar de alguém. No conflito, não. Sim, No conflito, você traz à tona. E se o casal tem uma boa interlocução, uma boa comunicação, que é quase sempre muito falha, e eles conseguem muitas coisas. No setting terapêutico, eu acho assim, fantástico. Eu amo atender casais, amo atendimento psicológico. Por quê? Porque é bonito ver de onde eles saem e onde eles chegam. Né? É lindo ver, por exemplo, o que está totalmente inconsciente para eles, e eles ficam ali, como Freud falava, né? Na compulsão inconsciente, a repetição. Então, sim, eu tento fazer diferente, mas eu não consigo. Então, eu faço como minha mãe, eu faço como meu pai. E isso é mais comum ainda quando as famílias são muito emaranhadas, quando as famílias são muito misturadas, que elas têm esse emaranhamento que dificulta a identidade própria. Porque tem famílias que são muito super protetoras e filhos criados em famílias muito super protetoras, elas crescem com dificuldade de se adultizar, né? De realmente, olha, essa tarefa é minha,
eu tenho que enfrentar sim, isso, mas também tem um nível de inconsciência que é muito grande, que quando a gente trabalha com os casais, que a gente consegue ir mostrando para eles em técnicas várias, né? Fotografias, bonecos, constelação, às vezes, ali numa técnica que você pode colocar ali alguns bonecos representando os pais, eles começam a ver assim que realmente eles não tinham consciência daquilo que eles faziam. Por exemplo, alguém que foi muito depreciado pelo pai, você é um burro, você não vai dar conta de nada, você vai ser um fracasso, né? É claro que essa pessoa, por mais que ela queira, e ela tem essa recusa a esse pai que ela achou que era um pai depreciativo, ela também repete esse pai inconscientemente, né? E muitas vezes faz esses abusos também com o companheiro ou companheira. Né? Então, quando isso vem à consciência, à luz da consciência, eles falam, bom, né? Quer dizer, eu posso realmente, eu tenho recursos para fazer diferente do meu pai, eu posso agir diferente do meu pai, eu posso ser mais carinhoso do que o meu pai foi comigo, não é? É fácil? Não, porque a matriz de identidade a base colocada nos primeiros 3 anos de vida que a criança pega ali dos pais, ela é muito forte para a vida toda, né? 3, 5 anos, né, sim, Everton? sim, Tá ali a isso base de mesmo. tudo. Se a gente for pensar no apego, né? O apego seguro, o apego evitante, o apego ansioso, que são apegos que as crianças vão fazendo ali com a mãe, eles vão levar a vida toda. E se não foi uma matriz boa, é, uma matriz saudável, eu não digo boa, porque eu não acredito que os pais tenham mais intenções com os filhos, não é? Acontecem coisas na nossa vida que às vezes nos impede de ter sido melhores pais, não é? Eu Sim, acredito sempre que os pais dão o melhor de si para os filhos e que com certeza. se eles não dão mais é porque eles não têm para dar. Agora, os adultos crianças que ficam eternamente julgando em cima dos pais essa conta, eles também estão com muita dificuldade, né, de ver o que está neles, né? Porque eu posso ter prejudicado pessoas, e com certeza nós todos prejudicamos, mas o outro pode fazer o que quiser com aquilo, né? Sim, Ele pode se vitimizar ou ele pode superar. Então, o que a gente ajuda muito os casais, o que eu acho lindo na terapia de casal é quando eles começam a ter um outro olhar sobre o outro. Então, eles chegam na terapia, eles têm um olhar assim, muito depreciativo do outro, com muita raiva, com muita mágoa, até pelos temas que trazem, que são muito dolorosos mesmo, né? sim. Traição, agressão Acusadores, né? Sim, física, violência doméstica, né? Abusos, desrespeito de todas as ordens, né? Então, eles trazem isso, mas quando eles começam na transgeracionalidade, eles vão começando a entender os padrões disfuncionais que eles trouxeram das famílias de origem de cada um, eles começam a ter um outro olhar, porque quando o outro faz uma coisa ruim, ele já não é mais tipo olhado assim, nó que monstro. Ele é sim, compreendido, assim, ele no momento ele é incapaz de me dar mais do que isso, porque ele não recebeu mais do que isso, não é? E isso vai mudando a percepção e as pessoas vão mudando e o amor vai mudando. Eu falo que as pessoas chegam no consultório com muito ódio, mas elas precisam falar desse ódio o tempo todo para que depois apareça o amor. O amor, ele nunca aparece na mesma, no início, né? Há que se falar em mágoas, em ressentimentos, em ódios, em raivas, até que se chegue sim. ao amor, né? Parecida, depois dessa nossa troca, assim, passando agora para um olhar, claro que são muitas possibilidades, mas se você pudesse escolher uma que pudesse dar àqueles que estão participando com a gente,
um referencial nesse sentido de como ir redefinindo, ressignificando todos esses possíveis conflitos. A gente sabe que esse tempo é reduzido, que nós estamos aqui, mas se você É, pudesse trazer a síntese de um deles, assim, ou seja, como sair, como começar a dar um primeiro passo, porque de repente, ah, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece minha sogra, meu sogro, ok. Mas qual que seria um norte, um direcionamento, uma orientação que você daria pelas suas experiências para aqueles que de fato estão lidando com personagens, ora infantis, mas ao mesmo tempo muito resistentes? Qual sim. que seria assim, um ponto, assim, nesses próximos minutos que você Sim, diria? olha, eu acredito ainda, né, que o homem tem mais resistência de vir para a terapia do que as mulheres. Isso já mudou muito, melhorou muito. Hoje a gente tem vários homens, casais, mas ainda há uma resistência bem maior nos homens, e principalmente quando existe algum transtorno, que às vezes é preciso ser tratado para que se tenha uma boa relação, né? E aí Uhum, tem que se entrar com a medicação, o psiquiatra precisa entrar com a medicação e às vezes a pessoa não aceita porque ela não quer abrir mão da bebida e então ela não quer sim. abrir mão de outras coisas para oferecer para a família dela algo melhor, né? Isso acontece muito. Dentro de coisas que eu acho que tem uma pesquisa que eu escutei na Casa do Saber, que eu gosto de ver algumas coisas lá, foi o Luiz Hans que trouxe isso. Ele trouxe assim de alguns fatores que podem melhorar os nossos relacionamentos, né? Vamos falar assim, tirá-los do CTI, né? Isso, Ou ajudá-los a falir de vez, né? Porque a dúvida, a incerteza, ela dói muito e ela adoece mais. E que são isso. casais com mais afinidades, de fato, eles são menos problemáticos. As diferenças individuais gritantes, disputas de poder, maneiras difíceis e muito extremistas de lidar com o dinheiro, que não combinam, que não têm muita afinidade, afeta profundamente os casais e os distancia muito. As habilidades Uhum, sexuais, né, uma química boa, é algo muito bom para os casais, mas não é tudo. As pessoas às vezes não casam com aquele que foi o melhor da cama, mas, uhum, mas que não tinham outras habilidades para o casamento, porque é multifatorial isso, né? sim. Mas uma química, talvez não ótima, mas boa, já é suficiente também para intercalar com os outros fatores. Compatibilidade psicológica, super importante que os casais desenvolvam ou tenham, né? Ou, por exemplo, vamos imaginar, ele deu um exemplo assim, de uma pessoa muito obsessiva, né? Muito organizada, gosta de tudo muito perfeito, e que se casa, então, ou namora com um TDAH. Então, ele chega na casa dele, e em cima da cama dele tem uma bolsa jogada com tudo para Sim. fora, o dinheiro, uma caneta em cima do lençol, manchando o lençol, as calcinhas no chão, o dinheiro para o outro lado, o celular para o outro lado. E aí o cara fala, poxa, você está de sacanagem comigo, né? Ele até brinca assim, o Luiz. E ele fala, e não está de sacanagem, né? Quer dizer, é uma incompatibilidade psicológica, né? Sim. Como que uma pessoa tão organizada e, por exemplo, se ela tem realmente traços, ela pode mudar isso, mas se ela for realmente obsessiva, para ela é fundamental que fique tudo organizado. E o TDAH, por exemplo, ele é uma pessoa que ele não consegue, né? A não ser que eu Não. faça uma terapia para ele conseguir se organizar, ele não consegue. Então, eu acho que a resistência, o que eu diria mais para os casais é, olha, as coisas, as dificuldades existem? Existem. Tem tratamentos? Tem. Tantos terapêuticos excelentes em todas as linhas terapêuticas, que eu acredito que todas elas querem chegar no mesmo lugar e chegam, Se e complementam. tanto Sim. medicações extraordinárias e estratégias hoje para que as pessoas não fiquem em pé de guerra, né? Muita coisa poderia ser evitada e traria condições de uma família extremamente mais feliz. Esse impacto seria diretamente nos filhos, se os casais se tratassem. Tudo começa no casal. Toda disfuncionalidade que prejudica a família começa no casal. Isso para mim já é uma coisa muito clara hoje, né? E ele fala Uhum, também da conexão emocional. Casais que isso pode ser desenvolvido também na terapia, né?
que é o cuidar do outro, a empatia, que é a condição de você se colocar no lugar do outro, né? Capacidade de resolver problemas, distanciamento emocional é muito difícil. É tão difícil falar com alguém que quando você está falando, ele vira as costas e sai, e ele não olha Sim, nos olhos, não conecta. Então, essa falta de conexão, ela impede muito os relacionamentos. E é isso que eu coloquei no início. Como que nós vamos ter conexão com o outro se nós estamos numa geração que se conecta com tudo e ao mesmo tempo com nada? E está desconectada, está cindida, desconectada dentro de si. Às vezes sem conseguir falar, mentes brilhantes em corpos muito adoecidos. É o que a gente tem visto uhum, hoje, crianças com transtornos gravíssimos, setes que vinham mais tarde. Quer dizer, tem alguma coisa errada, não é? E essa sim, pandemia, ela escancara isso e tirando a dor e a tristeza das mortes que a gente tem visto, os choros nossos pela Itália, pelos países, a Espanha, agora pelo próprio Brasil. Eu mesmo chorei muito na hora que via tantas mortes, mas nós temos que reverenciar essas pessoas que morreram, agradecê-las, porque elas vão permitir que essa parada faça com que nós sejamos mais humanos. Disso eu não sim. tenho muita dúvida. E a humanidade, ela vai assim, É, sempre nesses saltos, né? É no pior da dor que ela se humaniza. Já estamos no tempo, Everton? tá dando uma pausa aqui, talvez por excesso das conexões aqui, Sim. mas é perfeito tudo isso. Eu até vou abrir os comentários no finalzinho, a gente tem pouco mais de Aham. 10 minutos. Diante dessas suas últimas colocações, se tem algo que também me faz trazer muito para o set terapêutico depois de ter esgotado todas essas possibilidades de ir ali buscar resolver esses conflitos, para que cada um de nós também, que estamos dentro de um relacionamento, para que a gente possa se perguntar por que e para que eu estou permitindo que o modelo da minha relação seja dessa forma. O modelo Por está que caótico, ele não cabe mais, né? Ele não cabe isso? mais na linearidade. Agora é Sim, circular, sim, é sistêmico. isso. Se você for pensar no efeito borboleta, um espirro na Ásia trouxe uma pneumonia mortal para as Américas. Então, não dá Sim, mais para pensar linear, né? É isso. complexo, agora é E complexo. sim, sim. Quando eu sugiro as pessoas a procurarem a psicoterapia de casal, muitas vezes é para que elas possam compreender que não é para apenas salvar o casamento, Sim, porque talvez o saudável é eles identificarem que nesse momento o amor seria até mesmo a partir o amor mútuo, de respeito um ao outro, para não ficar mais se agredindo, para sim, manter uma reciprocidade, um respeito aos filhos, porque diante dessa disputa de poder e vários outros pontos que você trouxe aqui, Priscila, muitas vezes o amor aos nossos filhos é tomar essa decisão de que talvez a separação seja a mais salvação. saudável para cada um, seja Sim. salvação. Então, assim, quando nós, terapeutas, sugerimos alguém, vai fazer uma psicoterapia de casal, não necessariamente é para salvar esse casamento, mas Uhum. para poder identificar aquilo que tem sido o conflito, que é importante, mas que eles estão ainda continuando com o confronto. Sim. Né? Então, eu queria trazer essas colocações, que é muito comum, eu encaminhar, tenho encaminhado muito para a Aparecida, alguns chegam, Obrigada, outros te não agradeço chegam, muito. tá, né? Chegam Tá muitos. tudo bem para aqueles que talvez não chegam, porque às vezes as pessoas me mandam mensagem, né? Então, nós ficamos muito agradecidos às pessoas que puderam participar. A gente sabe que esse assunto ele é muito complexo, ele demanda Tempo. várias outras lives, tempo, quem sabe num outro momento a gente pode compartilhar para direcionar talvez a dificuldade dos relacionamentos
sobre as questões do cuidado com os filhos, em outro momento sobre a questão da sexualidade, que é muito comum no nosso consultório, como se houvesse uma obrigação, como se houvesse um peso, né? Principalmente hoje que os filhos estão mais em casa, o quanto que às vezes a gente ouve isso, que só a mulher está fazendo algo, né? Eu estou falando assim no sentido de muito triste em alguns momentos, sabe, Aparecida, Uhum. enquanto homem, porque é mais comum que as mulheres nos procuram, porque aquela ideia do machismo ainda, né? Muito Sim, machismo, muito. demais. O quanto que isso nos entristece, o homem não poder passar um pano em casa, não poder lavar, Aham, varrer, se for preciso passar roupa. O homem não faz isso. Homem que ama, homem que é homem, faz tudo que a mulher faz. aham, Homem que é concordo. homem faz tudo e isso não tem problema. Não vai perder a masculinidade por isso, sabe? Os homens que estiverem participando, eu vou direcionar a eles, porque no sentido de que homem que é homem, que ama a sua esposa, os seus filhos, porque você vai ensinar os seus filhos, sejam eles do sexo masculino e as mulheres também, a perceberem que eles vão cuidar muito bem lá das suas respectivas esposas, parceiras. Né? O Uhum, quanto que isso é significativo. Quando sim. eu estou aqui lavando a vasilha, o prato que eu comi, o copo que eu sujei, eu estou ensinando às minhas duas filhas que elas precisam e merecem ter homens assim. E não podem ter homens menos do que aquilo que eu estou fazendo para a mãe delas. E Uhum, nós, muitas vezes, seres humanos, estamos aceitando muito pouco, né? Dentro do relacionamento, me faz lembrar, sabe, Aparecida? Para mim, o maior psicólogo que já existiu, que foi Jesus, quando ele veio para dar vida em abundância. Mas em todas as situações da vida, seja financeira, profissional, afetiva, amorosa, não foi apenas para a saúde física, para a saúde mental. Eu quero ter abundância na minha vida financeira, nas minhas amizades, na minha profissão, com os meus amores, com as minhas amizades. Eu penso uhum, muito sobre isso, sabe? sim. Por que não convidar lá seu marido, convidar sua esposa? Por que não, a partir de agora, a partir desse momento que fez com que a gente repense algumas condutas, algumas posturas, por que não desenvolver 1% melhor todos os dias na nossa relação, para que ela seja abundante? Em 100 dias já deu Sim. 100%. 1% todo dia. Eu acho que isso são novas habilidades, né? Mais paciência, mais tolerância dentro de casa, né? Menos depreciações, menos cobranças, uma divisão mais Sim, justa de tarefas, não é? Isso tudo sim, pode ajudar muito, de fato. sim. Só voltando aqui, eu esqueci algo importante que eu gostaria de dizer, é que nessa pesquisa fica muito claro que nós acreditamos muito na construção de um projeto família, sabe? Que por mais que eu vejo isso muito nas mulheres que eu atendo, às vezes elas estão com 35, 38 anos, 40 anos, mas ainda com um grande sonho e podem realizar, claro, né? De um projeto família. E o que elas não Sim, encontram muitas vezes é um companheiro que quer um compromisso mais sério para que eles continuem juntos. Isso tanto nas relações heterossexuais como homossexuais, né? Então tem assim, talvez por esse excesso mesmo do hedonismo, né, que é uma busca isso. desenfreada ao prazer, e esse excesso de ofertas na internet, esse medo, né, de escolher e não ter escolhido o melhor, por exemplo, e ficar, Sim, nossa, se eu escolher essa, eu vou perder aquela. Então, as pessoas têm tantas possibilidades que elas também não estão sabendo mais escolher de medo de não ter escolhido bem, né? sim, Mas sim. acho que fica assim essa coisa, né? E também ele fala de que um fator que pode prejudicar muito os casamentos, e eu também concordo plenamente, é muita invasão da família de origem, não é? Porque o casal que se Uhum. casa, ele quer casa e vai embora, e ele precisa da casa dele, ele precisa se Isso é adultizar, fundamental. e ele precisa fazer esse corte com os pais para que ele tenha um bom casamento, sem intromissões da família de origem. Isso é muito Sim. importante, né? Aparecida, A estou gente já muito está no mesmo final, né? grato. Isso, estou grato. Queria que você deixasse aí suas considerações finais.
desse momento. Foi a primeira, espero a primeira de muitas. Uhum. Né, essa experiência, quem sabe em algum outro momento a gente vai ajustando com um tema talvez mais direcionado, É um mas tema mais queria direcionado, deixar esse mais momento. fácil, né? Sim, sim. Né, E queria deixar que você deixasse aí suas últimas palavras nesse momento. olha, eu penso que nós estamos num momento muito triste da humanidade, testemunhando. Eu nunca imaginei que eu testemunharia algo tão triste, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar que Freud falava que no nível máximo de angústia ocorrem as melhores mudanças, então vamos ter esperança de que as melhores mudanças, que nós vamos ser melhores depois dessa pandemia, né? E Sim, alguns não vão sobreviver, talvez eu mesma ou você, né? Vamos torcer para que seja um número mínimo a cada dia, mas claro. entender também que na humanidade isso sempre foi assim, dessa vez não será diferente, né? Ter esse respeito com quem se foi, mas tomar na fonte da vida e, da agora para frente, tentar normalizar um pouco as coisas, principalmente entrando mais, sem medo parar de mascarar com droga, com álcool, com compulsões, tudo que As está, futilidades, as né? futilidades, as sutilezas, tudo que é Sim, fútil, sutil, né? E trazer para a casa sim, interna sim, talvez algo mais consistente, que realmente cria bem os filhos. Essa geração sim. nossa, de mim para trás, eu acho que tem falhas graves nisso. E as suas considerações finais, né, amigo? Primeiro, a gratidão imensa. Eu nunca imaginava conseguir um dia realizar um momento como esse, mesmo que a gente já tinha, né, uma troca, uma afinidade tão grande. Pode ter certeza que eu vou levar isso para o resto da minha vida como um aprendizado, como uma gratidão mesmo, porque você é, para mim, dentro da psicologia, uma inspiração, você sabe disso. Obrigada. É, Você e, também. tá? Fico agradecido mesmo. O quanto que poder fazer essa troca enriquece, nos traz também é, uma humildade de reconhecer que a cada momento a gente precisa saber mais. Eu aqui, enquanto casado, pai, amigo, que vou orientar, instruir outras pessoas, e quero deixar aqui minha gratidão a todos que participaram, todos mesmo, sem exceção. A gente está muito agradecido porque foram várias pessoas que passaram por aqui, que estão participando o tempo todo, as pessoas que enviam mensagem ali Uhum. de felicitações, parabenizando. Né? A gente espera ter deixado uma palavra, uma frase que tenha sido de fato significativa, como se fosse uma semente que caiu em bom terreno. Essa live Uhum. fica salva, né? Então eu deixo ela salva, depois as pessoas podem estar procurando, seja no canal no YouTube, no IGTV, hoje no Instagram a gente deixa dessa forma. Eu queria deixar uma mensagem que eu aprendi no primeiro encontro de casal que eu e a minha esposa Mislene, e quero também agradecer porque ela está ali, eu estou em casa, né? Ela está com as Te duas ajudando. filhas, então está ajudando de uma forma, sim, né? Sim. Enviar aqui o meu agradecimento e o beijo no coração, o amor que eu tenho por ela, ela sabe disso, manifestado de várias outras formas. E para todos aqueles que se relacionam, eu quero trazer uma última mensagem aqui. Quem sabe você, e ao mesmo tempo também convidando o seu parceiro, parceira, para que ele faça para você, para que ele possa construir o céu para você. Como seria construir o céu para aquelas pessoas que a gente ama? Desde quando eu escutei, isso é um desafio, porque todos nós, não estou falando do céu no sentido físico, mas que as pessoas possam construir dentro das nossas próprias casas, das nossas próprias relações, um céu a cada momento. É um desafio, é um grande desafio, mas vale muito a pena, porque a gente aprende muito, porque a gente cresce muito com isso. Tá? Então, um grande abraço, Priscila. Tenha uma boa noite. Eu Que que Deus abençoe agradeço a muito você sua família, e a todos tá? também. A gente está nos instantes aqui. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. E E Deus nesse abençoe todos momento, né? vocês. Nesse momento, sacralizar a nossa casa. Tem muita coisa boa Isso. para ser feita ali dentro. Muitas Muito, coisas, muito muitos mesmo. resgates, né? Sim, sim. Então, boa noite. Fica com Deus.
Deus Com Deus abençoe a todos também, nós, Edson. tenhamos Muito um bom fim de obrigada. semana. E muito obrigada a Nada. todos aí numa tarde de domingo, né? Dessa disposição de Isso, estar ouvindo. Lives para todo lado, né? E a gente teve aí isso. pessoas nos ouvindo. Eu agradeço Compartilhar. muito também. Fica com Deus. Tchau. Com Deus. Tchauzinho.